Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal do Ed. Na aula de hoje estaremos abordando os conceitos básicos da geometria. Essas aulas estão visando o concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Espero que aproveitem. Curta o canal, dê o seu like, deixe seus comentários, ok? Vamos nessa então, vem junto comigo. É isso aí, pessoal. Aula 10, parte 1, tá? Vamos dividir essa aula em duas partes. Vamos lá, então, ver o nosso edital, né? Já vimos aqui os números inteiros, vimos os números racionais, né? Já olhamos tudo isso aí. Vimos também mínimo múltiplo comum, razão e proporção, porcentagem, regras de três simples, média aritmética e ponderada, equação do primeiro grau. Vimos ainda sistemas de equação do primeiro grau. Vimos ainda sistema métrico, né? Medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade, já foi visto. A relação entre grandezas, tabelas e gráficos também foram vistos. E na aula de hoje estaremos vendo noções de geometria, forma, perímetro e área, tá? Volume, teorema de Pitágoras vai ficar para a próxima aula, por isso que aqui é a parte 1, tudo bem? Ainda falta para a gente raciocínio lógico e resolução de situação-problema. Beleza, vamos que vamos então. Noções de geometria. Vamos ver o que acontece, pessoas. Vamos começar definindo, afinal de contas, o que é geometria, tudo bem? Segundo o dicionário Aurélio, a definição de geometria é a que segue aí embaixo, tudo bem? Então, a geometria é um substantivo feminino e é parte da matemática que estuda rigorosamente o espaço e as formas, figuras e corpos, que nele podem estar. Então, essa é a definição da geometria pelo dicionário, beleza? Isso aí. É dividida em vários ramos. Vamos ver quais são os ramos da geometria, né? Nós temos geometria analítica, temos ainda geometria do espaço, geometria plana, geometria euclidiana, geometria descritiva, geometria não euclidiana, geometria cotada, geometria a n dimensões, geometria elementar. Beleza? Para nós, pessoas, o que importa são só as noções básicas de geometria, tá? Então, de acordo com o edital, nós veremos forma, perímetro, área, volume e teorema de Pitágoras. Lembrando que nessa aula é forma, perímetro e área. Tudo bem? Vamos em frente, então. Vamos começar por conceitos primitivos de geometria. Então, vamos lá, pessoas. O que será que é isso, né? Na geometria, os termos considerados mais simples ou mais fundamentais são denominados de conceitos primitivos. Tudo bem isso aí? Em geometria, chama-se de postulados as afirmações que não precisam ser demonstradas. Por que elas não precisam ser demonstradas? Porque elas são óbvias demais, tá? Todo mundo entende quando a gente fala que é tal coisa, beleza? Já as que precisam de qualquer tipo de demonstração para ser comprovadas são chamadas de teoremas. Tudo bem, pessoas? Então vamos lá. Os três conceitos chamados de primitivos na geometria elementar são o ponto, a marca que a ponta bem fina de um lápis faz no papel, nos fornece uma ideia muito boa do que é ponto, né? Então nós temos aí, ó, o ponto é sempre indicado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, tá? Então, ó, temos aí o ponto A, o ponto B, o ponto C. Tá? Repara que tem a letra A seguida do ponto, tá? Tem que ter o pontinho para indicar para onde que é, tá? E a letra que é correspondente a ele. Vamos em frente. Temos aí o plano, né? O plano você pode entender como se fosse uma folha de papel, onde você vai desenhar nele, beleza? Então esse vídeo aula que você está assistindo, ele forma um plano na tela do seu computador, beleza? Então é isso aí. E os planos são sempre, né, sempre,
representados por letras gregas. Quais letras gregas? Quaisquer uma, tá? Aqui nós temos alguns exemplos de alfa, do beta, do gama, do teta, e aí por aí vai, tá? Qualquer um dessas letras aqui pode representar um plano. A reta. Podemos entender a reta como um fio bem fino e muito bem esticado, prolongando-se até o infinito. Preste atenção nisso. Ela não tem nem começo e nem fim. Tá? Então, quando você fala que você vai fazer um desenho de um quadrado, você vou usar uma reta. Na verdade, você não está usando uma reta. Tá? A reta ela é uma linha de apoio. Você vai estar usando segmentos de reta. Tá? Então, isso aqui representa uma reta. Beleza? A reta R, ela não tem começo nem fim. Por isso que tem essas pontinhas aí, dizendo que ela vai até o infinito para a direita, até o infinito para a esquerda. Podemos representar qualquer reta pela simbologia AB. Tá? É uma reta de um ponto A a um ponto B, indeterminado, que vai da esquerda para a direita. Por isso essa flechinha aqui, tá? Ó, por isso as flechinhas. Isso aí. Vamos em frente. A reta é caracterizada pelos seguintes postulados. Por um ponto qualquer em um plano passam infinitas retas. Então, ó, eu tenho uma reta, outra reta, outra reta, outra reta, outra reta, outra reta. Então, ó, tem um ponto entre que elas se encontram. Tá vendo esse pontinho vermelho aí, ó? Cor de rosa, na verdade, né? Esse pontinho é o ponto onde ela passa. Repara, todas elas passam pelo mesmo ponto. Então isso quer dizer que por um ponto qualquer, esse ponto, passam-se várias retas. Aqui poderia ser infinitas retas, tudo bem? Vamos lá. Em relação às suas posições, as retas são classificadas como reta horizontal, na linha do horizonte, reta vertical, de cima para baixo ou vice-versa, e reta inclinada ou diagonal, beleza? Pode ser essa inclinação ou qualquer outra inclinação. Vamos lá. Duas retas distintas, RS, num mesmo plano, podem ocupar três posições relativas, tá? Então, o que está dizendo aqui? Que nós temos duas retas e elas podem ter um certo comportamento. Esses comportamentos que elas podem ter são só essas três alternativas que nós temos aqui. Retas concorrentes, quando tem um único ponto comum. Então, tem uma reta e tem uma outra reta. Essa aqui é o ponto em comum entre elas, beleza? Então, essa aqui é a reta S, essa aqui é a reta R. Beleza, sem problema algum. Elas se encontram em um determinado ponto. Temos ainda as retas concorrentes perpendiculares. O que significa? Que significa que onde elas se encontram, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui uma reta, ó, e a outra reta. Esse encontro aqui, ó, tem 90 graus, obrigatoriamente, para ser perpendicular. Beleza? Então, a reta S e a reta R. Nós temos ainda as retas paralelas, quando não possuem pontos em comum, ou seja, como se fosse o meio-fio. Tá? Então, você tem aqui um lado, a reta R, aqui um lado, a reta S. Elas nunca se encontram. Beleza? Então, são retas paralelas. Muito simples, né? Imagine um ponto inserido numa reta qualquer. Esse ponto secciona a reta em duas partes. Cada uma dessas partes é que chamamos em geometria de semi-reta. Então, ó, nós temos uma reta qualquer, temos o ponto O, origem, tá? E para cá nós temos, tá vendo o risquinho tá aqui? Então, esse risquinho vai ser o ponto A, outro risquinho lá, ponto B, e aqui vai ser uma semi-reta, aqui uma segunda semi-reta. Essa semi-reta começa na origem e vai até o ponto A, e assim por diante, beleza? Então, semi-reta OA tem origem O e passa pelo ponto A e vai embora, beleza? Semi-reta OB tem origem no ponto A e passa pelo ponto B e vai embora, ou seja, ela tem início obrigatoriamente e vai embora. Repara que na simbologia, aqui não tem nada, então significa que ela inicia no O, beleza? Cuidado, é diferente você colocar OA e AO, tá? Se colocar AO, né, com essa simbologia aqui, né, o que está dizendo para mim? Começa no A e vai até o O. Aqui não, começa no O e vai até o A, tá? Cuidado com isso aí. Note que a semirreta é infinita numa só direção, beleza? Ok, vamos em frente. Dois pontos A e B de uma reta e todos os demais que estão entre eles formam um segmento de reta. Então, nós temos a reta aí, ó, um ponto C, um ponto A, um ponto B, a reta é S. O segmento de reta limitado
pelos pontos A e B é identificado por uma das seguintes notações. Do A ao C, segmento de origem A e extremidade em C. Repara, não tem mais as setinhas aqui em cima, tá vendo? Isso aí. Nós temos CB, segmento de origem em C e extremidade em B. Poderíamos ter aqui AB ou BC, beleza? Seria o nosso segmento de reta. Isso aí. Vamos lá. São com os segmentos de retas que construímos as formas geométricas e não com as retas. Em geometria, as retas são as nossas linhas de apoio na composição de qualquer forma desejada. Dessa forma, nós temos o quê? Podemos entender as formas geométricas como o formato das coisas que nos rodeiam, que geometricamente falando são constituídos por um conjunto de pontos interligados entre si, ou seja, pelos segmentos de retas. Beleza? Vamos lá então. Vamos ver agora algumas noções de geometria em relação à forma, tá? O que acontece em relação à forma para a gente em geometria? Vamos ver então em relação à forma, como é que classificam-se, né? Elas podem ser classificadas em formas planas e formas não planas. O que são as formas planas? As formas planas são quando o desenho tem duas dimensões, ele é bidimensional. Ele pode ter base e altura, ou largura e altura, como queiram, tá? Naturalmente é o desenho que você faz em uma folha de papel, beleza? Então nós temos um exemplo aqui de um triângulo. Ó. Nós temos esse triângulo, aqui tem a altura dele e aqui tem a base dele. Então, base e altura, isso aqui é um desenho bidimensional, ele não tem profundidade. Então o que acontece? Isso aí é uma forma plana da nossa geometria, beleza? As formas planas, elas podem ser classificadas como polígonos e não polígonos, tudo bem? Vamos ver isso aí então. Polígonos são formas planas, fechadas, delimitadas por segmentos de retas, que se unem em seus vértices, denominados de lados dos polígonos, beleza? Então nós temos aqui, ó, isso aqui é um polígono, é um polígono, é um polígono, é um polígono. Repara, aqui é um triângulo, é um quadrado, é um losango, é um hexágono, beleza? Os polígonos ainda podem ser convexos ou não convexos. Será que é isso, hein? É convexo quando o segmento de reta que une dois pontos quaisquer no seu interior está inteiramente contido nele. Caso contrário, é não convexo. Então nós temos aqui esse polígono, tá? Ó, vamos traçar um risco aqui dentro. E aqui nós temos um outro polígono, nós vamos traçar um risco aí dentro também. Então aqui, ó, eu tenho esse segmento aqui, beleza? E aqui, ó, ele é convexo, porque em momento nenhum esse segmento vai para fora do desenho. Se eu colocar ele aqui, ele continua dentro, beleza? Agora esse outro, ó, repara, se eu fizer esse risco aqui, ele sai para fora do desenho e volta. Então isso aqui caracteriza ele como não convexo, beleza? Muito simples, né? Vamos lá então. Quanto aos seus elementos, os polígonos apresentam cada segmento de reta é chamado de lado, o ponto de encontro de dois pontos são chamados de vértice, o segmento que une dois vértices não consecutivos é chamado de diagonal. Vamos ver então? Nós temos aqui um polígono, beleza? Aqui eu tenho um vértice A, vértice B, vértice C, vértice D e vértice E. Então, o que é o vértice? É a ponta, beleza? Então, aqui, ó, nós temos o A ao D, nós temos uma diagonal. Do A ao C, nós temos outra diagonal. Do A ao E, nós não temos diagonal, porque já é lado, tá vendo? Do A ao B, a mesma coisa, é lado, eu não consigo fazer. O C, ele não tem diagonal com D nem com E, mas ele com B, perdão, ele poderia ter com E, certo? O D poderia ter diagonal com A e com B, ele não pode ter com C nem com E, porque são lados, tudo bem isso aí? Então vamos ver lá. Então nós temos segmentos AB, BC, CD, DE e EA. Isso aí são o quê? São os nossos lados do polígono. Os pontos A, B, C, D e E são o quê? São os vértices do nosso polígono. E o AC e o AD são as diagonais desse polígono. Mas repara, tá, pessoas? Nós temos mais diagonais, tá? Cada vértice desse aqui gera pra gente duas diagonais. Tudo bem? Vamos em frente, então. Os nomes dos polígonos são dados de acordo com a sua quantidade de lados. Então vamos ver aqui, ó. Se tem 3 lados, ele é um triângulo. Se tiver 4 lados,
ele é um quadrilátero. Achou que ia ser quadrado, né? Não, é quadrilátero, tá? 5 lados, ele é um pentágono. 6 lados, ele é um hexágono. 7 lados, ele é um heptágono. 8 lados, é um octógono. 9 lados, ele é um eneágono. Se tiver 10 lados, ele é um decágono. 11 lados, ele seria um decágono. 12 lados, seria um dodecágono. 15 lados, ele será um pentadecágono. 20 lados, icoságono. E assim vai indo, tá? Esses aqui são os principais, tá? Muito dificilmente você vai trabalhar com polígonos com muito mais lados que esses aqui. Vamos lá, então. A soma de todos os lados de um polígono recebe o nome de perímetro. Tudo bem isso aí? Quando o polígono é dito regular, significa que todos os seus lados possuem a mesma medida. Vamos ver um polígono aqui. Nós temos aí um hexágono regular. Então nós temos o vértice A, o vértice B, o vértice C, o vértice D, o vértice E, o vértice F. Repara uma coisa importante. Se no exercício estiver dito para vocês que é um polígono regular, a imagem pode estar torta, pode estar visualmente falando, nossa, o AB é muito maior que o AF. Mas se está dito que ele é regular, você tem que considerar que todos os lados são iguais. Tudo bem? Então, ó, todos os lados aqui são iguais. Por isso a mesma letra L, beleza? Então, ó, nesse caso, o perímetro do polígono, basta você fazer 6 vezes a letra L. Beleza? Então, se o L valer 5, 6 vezes 5 são 30. Então, o perímetro aqui daria 30. Se o L valesse 4 centímetros, 6 vezes 4, 24. Então, o perímetro teria 24 centímetros e assim por diante. Tudo bem? Vamos em frente, então. Vamos ver agora a área de um polígono, beleza? Então, vamos lá. Podemos entender a área de um polígono, tanto regular como não regular, como sendo o espaço dentro do polígono. Para cada polígono existe um cálculo para a obtenção de sua área. Vamos ver todos eles, tá, pessoal? Não tem perigo não. Vamos lá. Podemos entender a área de um polígono, tanto regular como não regular, como sendo o espaço dentro do polígono, beleza? Para cada polígono existe um cálculo para a obtenção de sua área, tudo bem? Nós vamos ver aqui a maioria dos... A maioria não, vamos dizer assim, vamos ver os mais utilizados, beleza? Vamos lá então. Triângulos. O que acontece nos triângulos? Os triângulos retângulo e isósceles possuem a mesma forma de calcular a sua área. Então nós temos aí um triângulo retângulo, a área dele é base vezes a altura dividido por 2, e o triângulo isósceles, que também tem a área calculada por base vezes a altura dividido por 2, tá? Onde nessa fórmula S é a área, B é a base, H é a altura. Repara, para um triângulo ser retângulo, obrigatoriamente tem que ter essa simbologia, tá? Se não tiver, não é retângulo, tá? Tem que ter. Vamos lá então. Continuando os triângulos, né? Triângulo equilátero possui uma fórmula diferenciada, tá? O triângulo equilátero ele tem todos os lados iguais, ou seja, a mesma medida. Se fosse calcular o perímetro aqui, então seria 3 vezes L, tudo bem? Então a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tudo bem, pessoas? Onde essa é a área, L é o lado. Beleza? Vamos em frente. Quadriláteros. Nós temos aí o quadrado. Beleza? Então o quadrado é o lado elevado ao quadrado. Todos os lados são iguais, então é L ao quadrado. O retângulo, ele é base vezes altura. Tudo bem? E nós temos ainda o paralelogramo, que é essa forma aí. Repara que ele é um retângulo empurrado, certo? A área dele também é base vezes altura. Tudo bem, pessoas? Onde S é a área, L é lado, B é base, H é a altura. Tudo bem? Vamos em frente. Trapézio reto e trapézio isósceles. O que é isso? Isso aqui é um trapézio reto. Isso aqui forma um ângulo de 90 graus, tá? Isso aqui é um trapézio isósceles. Esses dois lados são inclinadinhos e têm a mesma inclinação. Então a área disso aí é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. A altura aqui não é esse lado, tá? A altura é desse ponto aqui. Tem que achar ela, se for o caso. Onde essa é a área, B maiúscula é a base maior, B minúscula é a base menor, e H é a altura. Beleza? Vamos em frente.
Losango. A área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, onde S é a área, D é a diagonal maior e Dzinho é a diagonal menor. A diagonal maior é desse ponto a esse ponto, beleza? E a diagonal menor é desse ponto a esse ponto. Isso aí. Vamos em frente. Hexágono regular. Está aí nosso hexágono. Então a área do hexágono é 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Se você perceber essa forma em relação à forma do triângulo equilátero, você vai perceber que o hexágono é 6 vezes a fórmula do triângulo equilátero, porque aqui dentro nós temos 6 triângulos equiláteros. E aqui foi simplificado, certo? É isso aí. Onde S é a área, L é lado. Beleza? Vamos lá. Circunferência. Tá? E a nossa circunferência, a área da circunferência é πr ao quadrado. Tá? Onde S é a área, R é raio e π é 3,14. Isso aqui é valor aproximado, tá? Então a gente usa esses valores aqui. O raio é a distância que vai do centro à borda, beleza? Tem que ser do centro, tá? Convém ressaltar que o comprimento da circunferência, ou seja, perímetro dela, é 2πr, tá? Então, pessoas, por hoje é só. Estamos dando por encerrado a nossa aula de hoje. E na próxima semana damos continuidade, ok? Bons estudos a todos. Valeu! Fui.